Obrigado ao Grupo Padrão pelo convite e também ao público que nos acompanha pelo canal do YouTube. Antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu queria trazer um pouquinho da nossa perspectiva lá na CREF, nós que somos a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Uma associação com 82 instituições financeiras no seu quadro de associadas. Quando a gente olha os 7 trilhões de crédito ao contínuo da nossa carteira de crédito do país, 60% passam pelas instituições que são associadas da CREF, só que 70% das nossas associadas são integrantes do segmento de classificação prudencial do Banco Central, chamados de S4 e S5. O que significa na prática? Essas instituições respondem por menos de 0,1% do nosso PIB. Então são instituições menores, mas são instituições que são importantes para essa distribuição de crédito no nosso país, como uma alavanca propulsora, né? A gente passou o dia inteiro aqui falando de inadimplência, endividamento, dos desafios que o mercado nos impõe. Falar de crédito e de endividamento acabou virando quase uma ofensa, mas a gente não pode esquecer que a dívida, o atraso sim é um problema para a saúde da nossa carteira, mas o crédito é um instrumento de propulsão da nossa economia e acho que esse viés, nesse sentido que o espírito do Open Finance contribui para os nossos negócios. E aí, para não me alongar muito e já trazer os nossos convidados aqui para o papo, eu gostaria de chamar a Paula para começar esse bate-papo, para que ela conte para a gente um projeto que eles conduziram dentro da Sicredi, que é o organizador PJ, e que ele já foi reconhecido como um case de sucesso ali nas instituições integrantes do S3 ao S5. Paula, o que fez esse produto dar certo? Foi o dado ou foi a lógica do sistema cooperativo que vocês operam? Bom, boa tarde. Obrigada, Grupo Padrão, pelo convite. Bom, o conceito, né, e todo o objetivo do Open Finance está muito em linha também com o propósito do cooperativismo, né, que é colocar o nosso associado no centro, entender suas necessidades e ter um relacionamento próximo. E o organizador financeiro PJ, ele foi um dos cases de Open Finance já, inclusive, premiados. Ele surgiu com um olhar também de necessidade, né? Então, quando a gente avalia, né, os empreendedores, né, microempreendedores e pequenos empreendedores no Brasil, né? Quais são os desafios? Né? Gestão de fluxo de caixa e tomar crédito. Né? Então, com o olhar, né, de ajudar e apoiar esses associados, o Sicredi, então, olhando também, né, com a oportunidade do Open Finance de centralizar a vida financeira desses PJs, então criou, né, implantou esse organizador financeiro para ajudar na gestão financeira, na gestão de fluxo de caixa desses associados e, né, proporcionar aí para ele uma organização financeira. O Sicredi tem um compromisso muito forte com o bem-estar financeiro dos nossos associados. Além do organizador PJ, nós também temos aí já há mais tempo o organizador pessoa física, também, né, utiliza os dados do Open Finance para apoiar, né, na centralização financeira, na organização financeira dos nossos associados, e isso vem, então, como um benefício do Open Finance para esses associados. No Open Finance, quando a gente fala de confiança e de benefícios claros, né, eu dizer para o meu associado compartilhar o dado para que ele possa gerenciar suas contas em um único lugar, eu não preciso explicar o que é Open Finance. Né? Ele tem um benefício claro e ele entende para que esse dado vai ser utilizado. Perfeito. Eu fiz questão que a Paula trouxesse esse exemplo ou esse case. A gente está falando de uma iniciativa lá de 2023, onde a gente não tinha a maturidade que o Open Finance hoje tem aqui no país. E aí, mais do que isso, né? Quando a gente olha o planejamento estratégico da Associação Open Finance, né, o Open Finance não é mais uma infraestrutura. Vou chamar de uma associação, mas é uma companhia privada liderada por uma CEO muito competente, que é a Ana Abrão,
economista de formação, com mais de 100 pessoas no quadro de colaboradores. E quando eles fizeram o planejamento estratégico do ano passado, eles traziam ali o desafio de trazer o PJ para essa jornada de consentimento do Open Finance, vem avançando ano contra ano, mas a gente pode falar que o número, ele é, enquanto a gente tem 130 milhões de consentimentos únicos no Open Finance para pessoa física, em pessoa jurídica a gente tem cerca de 1.800, salvo engano, é cerca de 10% da base total de CNPJs do nosso país. Então, mostra que a gente já tem cases que podem ser extraídos mesmo em situações desafiadoras. E aí, trazendo a Fátima aqui para o nosso bate-papo, ela está num pedacinho importante aqui dos nossos negócios. E aí, Fátima, a pergunta que eu queria te fazer é: o quanto vocês conseguem, se é que conseguem, se beneficiar desses dados que circulam dentro das instituições financeiras para Open Finance? Bom, boa tarde ou boa noite, né? Queria agradecer aí a participação para o Grupo Padrão. É uma pergunta bem delicada, porque ela envolve questões éticas, né? E queria dizer que a gente, como um parceiro de vocês, aqui tem muitos clientes nossos, né? Nós somos uma empresa que presta serviços, e para nós, um dos pilares de sustentação da TP é o pilar de segurança e confiança. Então, eu diria para você que não, eu não faço uso das informações do Open Finance. Na verdade, o cliente contratante nosso que deposita sua confiança na Teleperformance, ele acredita que eu vou usar isso, né, para poder trabalhar o cliente final dele, da ponta, que é esse devedor. E na ATP a gente costuma dizer que nós não somos cobradores, a gente recupera pessoas, não recupera só o crédito. Então, a nossa responsabilidade, ela vai além do cliente contratante e atinge o devedor, né? Sim. Perfeito. E aqui, pessoal, acho que é importante reforçar, né? A gente tem uma responsabilidade enquanto Lei Geral de Proteção de Dados. Olhando 2018, 2019, a gente ainda não tinha esse advento, essa preocupação que as companhias hoje têm em torno do tema. Eu lembro que em 2018, 2019, todo mundo ia para a Europa entender como é que estava funcionando. GDPR. Perfeito. E aí a gente conseguiu replicar esses aprendizados com desafios que ainda se deparam sobre a óticas de fraudes, mas é importante passar essa confiança para quem opera ou para quem não está dentro do ecossistema regulado, que é o caso aqui das instituições financeiras, que também tem a mesma preocupação, atuando enquanto prepostos, prestadores de serviço, e um elo importante nessa cadeia de recuperação de crédito e cobrança aqui. Obrigado. E aí, Rafael, agora trazendo o papo aqui para o principal negócio da XP, qual que é o potencial do Open Finance para o investidor, que é um pouco do core de vocês, né? Vocês já conseguem se beneficiar de algum produto, de alguma jornada existente, ou tem mais coisa aí por vir para frente? Tem ainda mais coisas por vir, né? Acho que para benefício do próprio cliente da XP, né? Que é a fase 4, que é a final aí, que vai, né, trazer também uma visão de investimentos. Mas, né, no sentido de crédito, que a gente passa a explorar créditos mais de varejo, né, créditos sem garantia, o Open Finance traz uma visão, acho que é uma quebra de paradigma, né, tira a informação, né, do detentor, que são os bancos tradicionais hoje, transfere para o usuário, é ele que vai escolher aqui com quem, né, ele quer compartilhar a informação, e isso beneficia aqui na hora de você precificar um crédito, né? Falando de cobrança, ela passa a permitir uma personalização muito mais, né, forte aqui em cobrança, né? Então deixa de ser ofertas ali de renegociação padrão, né, genéricas, e a gente consegue ter uma visão real aqui do fluxo de caixa do cliente. Estou falando isso, mas a gente se preocupa muito com a questão regulatória, então a gente vem estudando muito como implementar isso na XP, tá? Mas o que a gente vê é que a posse dessas informações permite a gente customizar uma oferta de renegociação, permite a gente criar gatilhos, né? Então, receber um salário, 13º, bônus, vamos fazer uma oferta aqui
né, com pagamento com desconto, pagamento customizado, vai permitir também, né, a gente ter um olhar prévio, né, então enxergar que um cliente que vem se endividando, né, que ele está, né, deteriorando aqui a capacidade financeira dele, acompanhando os extratos, atrasos, uso de cheque especial, e fazer uma oferta prévia, né, antes mesmo do vencimento, para pagamento com desconto. Tá? Então, a gente vê com bons olhos, é algo que a gente, né, vem estudando bastante para usar em cobrança, e com uma preocupação no regulatório muito forte, né, porque o cliente tem que autorizar, né, ele autoriza que também de forma segmentada, né, tem validade essa autorização, então por quanto que a gente vai pegar essa autorização, sempre, né, renovar essa autorização, inclusive, né, acho que falamos aqui da OTP com os parceiros, a gente não pode trafegar os dados abertos, mas poderia, por exemplo, enviar um score, algo fechado, criptografado, para ajudar também aqui na cobrança. Legal. Então a oferta fica cada vez mais personalizada e vocês, como um banco de investimento, também conseguem extrair valor ao longo dessa jornada que está desenhada. E aí você trouxe um ponto que eu acho que é importante reforçar. Acho que todo o ecossistema está preocupado com o vazamento de dados e com a forma com que as informações são consumidas sem autorização do cliente e, eventualmente, fora do controle ali da instituição financeira, né? O próprio Banco Central, a própria Associação Open Finance já se manifestou no sentido de que, salvo engano, nos próximos 60 dias, a gente deve ter um aperto regulatório, inclusive, sobre a comercialização ou monetização dos dados que trafegam ali no Open Finance. A gente sabe que existem instituições que nasceram após advento desse avanço regulatório pautado ali na agenda BC-RESH, né, que é a agenda de planejamento estratégico do Banco Central, mas que algum ajuste precisa ser feito para preservar ali o cidadão, o nosso principal motivo aqui de existir, de sustentar os nossos negócios. É uma pauta que a gente entende legítima. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido e todo o movimento que traz ou eleva o patamar de governança para esse processo a gente apoia e vê com bons olhos. Agora trazendo para o Félix, aqui só um parênteses para quem está acompanhando o nosso evento, é o head de cobrança mais comercial que a gente tem aqui no evento. Já comprei. Eu comprei lá dentro, vendi 2 consórcios. Já vendeu consórcio aqui para todo mundo? Bom. E Félix, vendeu consórcio, a gente resolveu o problema ali também, né? Bem legal. Valeu a visita. Mas para a gente falar um pouquinho aqui do Porto Bank, hoje vocês são um ecossistema, vou chamar de ecossistema, tá? Não sei se é a forma com que vocês se referem, mas hoje vocês já são um conglomerado, né? Com consórcio, com banco, com investimento, com oferta de crédito. Hoje, vocês se beneficiam, sob a ótica de negócio, muito mais por cross-sell desses negócios dentro da companhia, ou já tem um efeito de Open Finance aí dentro? Primeiro, boa tarde, obrigado. Segundo painel, um prazer estar com vocês aqui. A gente, de fato, chama, né, dentro de casa de um ecossistema, de fato. Quem acompanha a Porto sabe o valor que a gente dá para o cliente, o cuidado que a gente tem com o cliente. Isso é um DNA nosso. Então, dentro do nosso ecossistema, o Porto Bank, como eu disse aqui no primeiro, quem acompanhou, a gente nasceu de dentro da seguradora e a gente bebe desse ecossistema. Então, o mandate é muito claro do Porto Bank. A gente tem lá 19 milhões de clientes que passam ali naturalmente dentro mais ou menos dentro da seguradora, e o nosso entrada no Porto Bank é via seguradora. Então, hoje, os dados que a gente tem nessa venda vem da seguradora. Então, nosso cliente entra pela seguradora, tira um cartão de crédito, então ele passa a compor a nossa vertical financeira e, naturalmente, a gente faz produtos baseados nesse relacionamento, no LTV mais longo. Então, de forma pragmática, grande parte do que a gente hoje faz dentro ali, principalmente na vertical financeira, ela bebe do ecossistema. A gente tem naturalmente se estruturado com todo o cuidado com o cliente, com todo o cuidado com os dados, como disse aqui os colegas, para que a gente consiga abranger de uma forma maior esse cuidado com o cliente no Open Finance. Mas hoje,
grande parte do que a gente faz para o cliente, o que a gente bebe, está dentro do nosso próprio ecossistema. Então a gente ainda não tem operado de forma muito ampla dentro do Open Finance, mas a gente tem ali dentro da financeira, dentro do Bank, se estruturando com esse cuidado já de garantir os dados, segurança, ainda mais com o tema da IA, o dado passa a ser ainda mais sensível, né? Porque a capacidade exponencial de fazer coisa boa com a IA é tão verdade quanto de fazer coisa errada para quem está com os dados errados na mão. Então a gente tem muito esse cuidado, mas a gente acredita bastante, porque, como eu disse, está no nosso DNA. Se é bom para o cliente, se é bom para o nosso cliente, o Open Finance é positivo para o mercado como um todo, para o cliente, a gente vai estar criando uma solução ou criando algo que o nosso cliente consiga beber dessa solução. Mas hoje, de forma pragmática, grande parte do que a gente faz está dentro do próprio nosso ecossistema ali, garantindo que a gente tenha o melhor produto. Tá? Perfeito, ficou claro. E eu acho que a natureza da companhia, acho que não só a sua, mas de todos os colegas aqui, né? Acho que vocês são instituições que se preocupam naturalmente com cidadania financeira, com educação financeira na oferta de seus produtos. O investimento tem um pouco disso, o cooperativismo tem um pouco disso, o consórcio, que é o carro-chefe, é muito grande e tem essa preocupação. E aí um dado que eu queria compartilhar com vocês, e é um recorte do relatório de cidadania, último relatório de cidadania financeira do Banco Central. Num recorte específico de uma amostra populacional, 87% do público entrevistado não consegue fazer uma conta simples de uma taxa de juros. E aí vocês têm essa preocupação genuína, né, de trazer a lógica cooperativista para o cara conhecer, e é um pouco do dono do banco, no consórcio também, tem um lado de educação do produto muito forte, né, que o consorciado acaba ganhando ali dentro do seu grupo, o investimento não deixa de ser uma necessidade, mas só mostra também o desafio que a gente tem enquanto país, enquanto sociedade, com educação financeira e com cidadania financeira. Acho que não basta mais a gente só ter uma semana ENEF ao longo do ano, né? A gente precisa ter um ano inteiro de educação financeira. O próprio Associação Open Finance já demonstrou essa preocupação, né? A gente tem dúvida do quanto a sociedade... não é que a gente tem dúvida, já é uma afirmação. O quanto a sociedade sabe o que é esse bichinho Open Finance. Enquanto a gente tem público não entendendo, não conhecendo como calcular uma taxa de juros, imagine explicar a complexidade de um compartilhamento de dados. Acho que a gente não pode se conformar com essa situação, e enquanto iniciativa privada também a gente precisa fazer a nossa parte e entendemos que estamos nesse caminho. E voltando aqui, Paulo, agora para o modelo Sicredi, e aí só para reforçar um pouco da confiança ou dessa lógica de compartilhamento de dados e transparência. Sendo bem simplista aqui, né, o cooperado, o associado, ele é dono da cooperativa, né? Como é que é compartilhar o dado desse dono do banco, mesmo se for um dado de inadimplência? Como é que vocês lidam com isso dentro do sistema? Bom, esse é um ponto interessante, né? Então, o compartilhamento de dados, né, de um associado do Sicredi, ele tem o mesmo padrão e o mesmo objetivo, vamos dizer assim, de um compartilhamento, de um consentimento de uma outra instituição financeira. O que nós, como instituição, entendemos? Né? Que o Open Finance é uma forma de otimizar o nosso relacionamento próximo, pelo qual nós somos bastante reconhecidos pelos nossos associados, e também é uma forma de escalar também esse relacionamento próximo no ambiente digital. Então, nós enxergamos tanto o compartilhamento de dados de outras instituições, como o Sicredi, como o compartilhamento de dados do Sicredi com outra instituição, de certa forma, também como uma oportunidade. Porque quando o nosso associado compartilha dados com outra instituição, ele está nos dando uma sinalização de que ele está conversando com o mercado.
que talvez tenha alguma oferta que nós não tenhamos feito, que talvez tenha algum produto que ele precise e que a gente pode, então, ofertar. Então, nós temos, né, situações onde o gerente de negócio, a partir de um compartilhamento com outra instituição, entrou em contato com o associado e esse contato converteu em uma contratação de um ou mais produtos, porque ele estava realmente num momento certo, onde ele estava buscando algo no mercado. Então, antes do Open Finance, como que nós saberíamos disso? 45 dias depois no SR ou depois numa evasão, né, deixando, então, diminuindo a utilização, né, dos produtos e dos serviços. Então, a gente tem um compromisso que é gerar benefício para esses associados, trazer confiança sobre o compartilhamento de dados, comentaste sobre o reforço, né, todo esse trabalho da associação sobre a segurança dos dados. Então, recentemente, inclusive, a Ana Carla declarou, nós não tivemos nenhum caso de vazamento de dados no Open Finance, e é um sistema extremamente robusto, né, e que segue sendo trabalhado para que se mantenha com esta segurança. E um ponto também que nós já fizemos uma pesquisa com os nossos associados em um determinado momento para entender por que ele compartilha, por que ele não compartilha. E um dado interessante é que surgiu naquela época, já faz mais tempo, é que o associado ele tinha sim uma certa insegurança em compartilhar o dado, mas que ele tinha confiança e segurança com o Sicredi, por isso que ele compartilhava conosco o dado para que a gente pudesse, então, realizar, né, entender melhor as necessidades dele e realizar uma melhor oferta. Perfeito. Você traz um pouquinho do educacional por trás do compartilhamento de dados, e acho que é importante reforçar com todo mundo, né? A gente tem experimentos de compartilhamento de dados que são a principal barreira que é rompida para que você inove no sistema financeiro mundial ou se inove em tecnologia independente do negócio. A gente já teve outras iniciativas que não tiveram mesmo a mesma atração. A gente tem um cadastro positivo aí que foi importante para democratizar o acesso ao crédito, ao bom pagador. A gente tem dúvida quanto tem sobreposição dele com o Open Finance, mas sempre que a gente tem uma barreira a ser rompida, o compartilhamento de informação ele é importante, ele vai ser esse vetor de inovação. A gente está passando por outras, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Duplicado escritural, por exemplo, para quem opera crédito PJ, está batendo na porta e vai ser mais uma iniciativa com essa premissa aqui de compartilhamento de dados. Fátima, voltando para você, a cobrança não é mais a mesma de quando eu comecei há 25 anos atrás. Cliente costuma perguntar coisas do tipo, como é que vocês sabem tudo isso de mim? Como é que é esse dia a dia, ali, independente do canal, se é telefone, WhatsApp, se é bot, se é IA, como é que vocês tratam isso, da operação? Também interessante isso, porque, por incrível que pareça, quando a gente fala de outros tipos de serviços, como atendimento, vendas, o cliente acaba fazendo essa pergunta. Em cobrança é diferente, o cliente não pergunta como eu sei da dívida dele, primeiro porque ele está ciente de que ele tem uma dívida e ele está constrangido porque ele está sendo cobrado, então essa pergunta ela acaba não acontecendo. Mas, se você me permite, eu acho que ouvir dos colegas aqui, né, e no final eu sou a ponta da cadeia deles, porque eu acabo cobrando o devedor deles, né, quando eles me contratam para isso. O nosso grande desafio como BPO, que está na ponta, é justamente fazer uma cobrança diferente, né, deixar de ser o cobrador que liga e pergunta para a Fátima por que ela não pagou, e gerar essa sensibilidade. E gerar essa sensibilidade parece uma brincadeira, uma coisa meio antagônica, tanto no canal humano quanto no canal da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem um foco muito grande dentro da companhia e uma equipe de engenheiros que estão trabalhando fortemente essa questão do sentimento, de como traduzir esse sentimento através de uma IA para o devedor, para que ele tenha em todas as jornadas, quer seja no humano, quer seja na inteligência artificial,
percebendo essa sensibilidade e se sentindo totalmente à vontade para falar da sua dívida e chegar no final, que é o que a gente costuma dizer, uma recuperação em dobro. Eu estou recuperando o crédito para os meus parceiros, os meus clientes contratantes, e estou recuperando um ser humano que tem uma dívida do outro lado e ele quer voltar a ter consumo. Então, é um pouco diferente o que acaba acontecendo numa operação de cobrança em relação à informação de dados. Tá? Perfeito. E só mostra, assim, a gente passou o dia inteiro aqui ouvindo, né, do quanto inteligência artificial, os dados, assim, potencializam esse cuidado humano, né? Você está reforçando aqui na prática, ou nesse painel de encerramento aqui, essa premissa. Aí, voltando aqui para o Rafael, vai na mesma linha depois, na sequência para o Félix. O que é invasivo, o que vale e o que não vale na cobrança, no nível de profundidade de dado, numa oferta ou numa ação de cobrança ali para o seu cliente na ponta investidor? Bom, acho que vai muito do que eu disse da questão regulatória, né, do processo. Né? Quando ele dá autorização, né, acho que ele está nos informando que a gente pode usar esse dado. Né? Então, você não se torna invasivo. Eu acho que um pouco do que eu falei, a gente sempre se preocupar em renovar, em ir até onde ele nos permitiu, né? Porque ele pode ter me dado uma autorização para ver as movimentações financeiras dele, mas não para eu debitar automaticamente uma parcela. Então eu vejo que cai um salário, eu vejo que cai um valor, eu abordo ele com uma proposta, com uma oferta de negociação, né? E não faço o débito imediato ali, dado que eu não tenho esse consentimento. Tá? Então, eu acho que o abusivo se dá quando a gente faz algo que a gente não tem o consentimento para fazer. Né? Eu acho que caminha por aí. Eu acho que é um caminho muito grande para o crédito. Eu acho que cobrança, a gente tem algumas barreiras aqui para superar, porque esse consentimento geralmente é dado para quem tem uma organização financeira, né? Então, como eu estava falando antes ali, né? Então, quando a gente vai pedir isso, né? Pô, será que é na hora que ele está entrando no portal para renegociar, então fala, me dá esse consentimento que eu vou te dar uma oferta melhor, né? Então, é sempre a gente, né, ter a garantia que a gente está com aquele consentimento, que ele pode ser revogado, ele tem prazo de validade ali, ele deve ser renovado, para a gente não ultrapassar essa barreira, sabe? Então, acho que o fera aqui do negócio, onde a gente não ultrapassa isso, é quando a gente tem esse consentimento, tá? Para o cliente XP em si, né, a gente, extrapolando um pouco a questão de dívida, de devedor, dessa próxima onda, né, que ainda está por vir aí da quarta onda, ele vai conseguir, né, se beneficiar no sentido de pagar uma dívida automaticamente de outro banco, né, autorizando esse débito, agendando um resgate da CDB, que tem uma liquidez diária ali para fazer isso, para não precisar, né, movimentar essa conta de forma manual e tudo mais. Então, a gente vê com bons olhos, tá? Mas, de novo, né, eu acho que a barreira é o consentimento do cliente e a gente atendendo isso, acho que a gente está dentro das regras ali, não está sendo abusivo, tá? Acho que Perfeito. Desse pensamento. Consentimento aqui é a palavra-chave, eu estou entendendo que é isso. E Open Finance é pautado nessa premissa, a gente tem a própria LGPD, que é maior que tudo isso, mas a gente já percebe, inclusive, outras iniciativas do governo federal tentando melhorar a gestão de consentimento fora desse ambiente regulado aqui do sistema financeiro Open Finance. Então a gente já tem aí dados de Senatran passando por uma gestora de ciência e consentimento para saber quem utilizou aquele dado de uma base pública. A gente tem desafios adicionais aí com DataPrev e crédito consignado que precisam ser superados, mas essa premissa não deve se alterar dentro de sistema financeiro. Obrigado aqui, Rafael. Félix, para a gente caminhar para o encerramento e olhando um pouquinho para o grupo, o cliente, em algum momento, ele pode se sentir muito observado. A gente tem até alguns exemplos de pessoas que revogam seu consentimento
porque recebem algumas ofertas que podem soar de forma abusiva. Olhando para o negócio de vocês, olhando para a expertise de seguro, olhando para Open Insurance, o compartilhamento de dados de seguro lá na frente, que está um pouquinho mais atrasado que o Open Finance, qual que é o limite para que vocês consigam fazer gestão desses dados e extrair valor na operação de cobrança? Ou até de crédito. Falando de novo, sou head de cobrança, né? Então para mim é muito difícil falar do ponto de vista corporativo como um todo, falando como head de cobrança do Porto Bank. O que é importante para mim, assim, eu acho que eu vou estar um tema um pouco antes que a Fátima falou sobre quando fala com o cliente, e eu sempre falo para os parceiros, sempre que você atender um cliente, eu falo para os operadores, né, quando a gente está em alguns frentes, entende que você é a resposta da oração da noite anterior do cliente. Então eu passo sempre quase que evangelizando isso para eles, para entender o seguinte: o seu intuito não é cobrar, é entender e a partir dali buscar uma solução financeira. Então sempre eu evangelizo isso na cabeça dos clientes no tema anterior sobre cuidar. Do ponto de vista de o que é o limite, o que é o limite e o que é importante para o cliente. Dentro da Porto, a gente valoriza demais o cliente, a relação com o cliente. Então, quando você fala de seguradora, a gente tem a seguradora, tem a parte financeira, que é o bank que somos nós, tem a parte de serviços, que toda a parte de guincho, torneira, todo aquele processo que você bebe desse serviço na seguradora, hoje a gente já vende esse serviço apartado, como voucher, como serviço não exclusivamente ali do segurado, e aí a gente tem ali a parte de saúde. Então, por exemplo, saúde é super mega regulado. Então, uma coisa que a gente faz bastante é respeitar os limites de cada vertical. Não é porque um cliente, por exemplo, está com um problema de saúde, está num tratamento oncológico no saúde e tem um cartão de crédito, eu sei disso, só porque estão no mesmo grupo. A gente respeita bastante do ponto de vista de compliance jurídico e respeito sobre o que o cliente quer compartilhar. Então, se o cliente quer compartilhar que ele está num momento delicado de saúde e busca uma solução em cobrança, aí então ele me autoriza a buscar uma solução para ele baseado no entendimento sobre o que está acontecendo com ele na saúde. Então, o que é permitido nesse cenário, principalmente com essa diversidade de produtos do ecossistema que a gente tem de uma forma geral? Quando que o cliente permite, até quando ele espera. E qual serviço, porque sempre os produtos no Porto Bank, ou até na corporação como toda, a gente não pensa de que produto que eu vou inventar para eu ganhar dinheiro. É assim, que produto que a gente vai atender uma necessidade do cliente. Um exemplo é o resgate do guincho, na seguradora, eu não sou seguradora, mas a seguradora é o resgate do guincho São Paulo, região metropolitana, em 15 minutos. Em decorrência de uma demanda do cliente. Que produto que eu crio para poder dar um suporte para um cliente que em 15 minutos eu vou ter alguém lá dando suporte num guincho, no meio da madrugada, na marginal, no escuro. Então a gente não cria esse produto porque nada, eu crio a partir de uma demanda. Então, qual o cuidado que a gente tem com os dados do cliente? Regulatório, naturalmente, a gente segue o regulatório, segue toda a parte do Bacen, SUSEP, da Anvisa, todos os reguladores que nos regulam, a gente segue à risca todas as regulamentações e entra um compartilhamento de dados só aquilo que o cliente permitiu que ele mesmo ceder para que a gente busque uma solução para ele. Então, um pouco do que se falou é o que é permitido. Então, o que é permitido, uma vez que a gente tem a permissão, qual é a melhor solução que eu tenho, dado todas as informações que foi me passada por aquele cliente e que a gente possa ajudar ele. Então, eu acho que esse é o limite. Tem uma frase que eu bato bastante também, que é, se você tem dúvida se é permitido, já não faz. Porque a probabilidade de estar errado já é 90%. Então, se você está criando um produto, se você vai buscar um dado e você tem dúvida, eu posso usar esse dado para cobrar o cliente? Se você tem muita dúvida, já não faz, porque ele é um sinal muito claro de que eticamente não é legal. Então, acho que o consentimento do cliente ele é dono dos dados, ele manda nos dados deles e a gente segue à risca o desejo do cliente sobre o que ele quer fazer com os dados dele e como ele quer compartilhar isso mesmo entre as companhias da mesma holding. Assim. Então, é um pouco do que a gente segue dentro da companhia. Perfeito. Obrigado, Félix. Ficou muito claro. E aí, caminhando para o encerramento aqui, pessoal, eu tinha mais perguntas aqui, mas a gente está chegando no nosso tempo final. As premissas ou os pilares são, eu diria que são os de sempre, né? Tecnologia, cliente no centro, respeito, consentimento, mas acho que o que falta, o que vale, é a gente parar e ter momentos como esse e ver quem está usando, quem está operando na prática
esse tipo de solução, extraindo valor. Quando a gente olha o último relatório de tecnologia bancária da Febraban, 7% dos bancos respondentes se beneficiam de cases ou de negócios vindos de Open Finance. Só que a gente tem uma outra tranche de 52% do mercado já falando que é a próxima onda e que esperam extrair valores. Acho que vale para todo mundo aqui, independente do porte de instituição, se aprofundar mais no tema, às vezes sair um pouquinho da sua operação e olhar um pouquinho para o que vem pela frente, pautado no que o próprio regulador nos dá, ou que o próprio mercado nos dá, ou como eventos como esse nos propiciam. Obrigado a todos que nos acompanharam por aqui. Uma boa noite e eu passo a palavra aqui para o Jax na sequência. Obrigado.